ele falou nessas palavras, né? O Bitcoin, por não ser rastreável, ele vai ser uma moeda que vai ser utilizado pelo cara ali da lavagem de dinheiro. Hoje, inclusive, é um dia que prova justamente o contrário, né? Mas Bitcoin vai ser a moeda do estelionatário, do lavador de dinheiro, do vendedor de droga, do vendedor de arma. Então, não nos interessa, e pelo meu conhecimento de 40 anos, isso não vai impactar no mercado. Então, essa turma mais de idade, que tem um background muito de sucesso, esses caras realmente olham Bitcoin e olham pessoas como eu e vão falar, pô, esse cara aí, beleza, coloca 1% aí na carteira dos caras para ter uma... Só para você parar de me encher o saco. Para parar de encher o saco. E aí, Gustavo, como é que você tá? Tudo bem? Beleza, Bernardo, tudo certo, e por aí? Tudo bem. Fala, galera, mais um episódio do Better Money Podcast. Hoje eu tô com o Gustavo Soares. Gustavo é um assessor de investimentos já há quase 5 anos. A gente vai falar um pouquinho mais da trajetória dele, mas é um assessor de investimento que trabalha na Faria Lima e é um bitcoinheiro. E a gente se conheceu há muito pouco tempo. Ele estava na sede da BIPA e eu vi lá um post no Instagram. E aí eu falei, pô, deixa eu conversar com esse cara, porque o perfil dele é bem esquisito, porque nem não usual, porque ele é um Faria Limer que trabalha na Faria Lima com assessoria de investimentos, mas fala de cripto, digamos assim, tá lá no seu perfil. A gente vai tocar esse assunto. Mas, Gustavo, conta pra gente como é o seu dia a dia, quem é você, sua trajetória profissional, para depois a gente falar um pouco da sua trajetória com o Bitcoin. Boa, não, valeu, Bernardo, pelo espaço. Realmente o perfil nada usual, né? Tem até aquele texto falando por que os Faria Limers vão ser os últimos a adotarem o Bitcoin, então acho que eu o texto furei. Do Jesse Myers que o Lessa traduziu. Exato. Eu acho que eu furei essa bolha aí, tô nessa empreitada tentando levar a pílula laranja dentro do mercado tradicional, né? Então, me apresentando rapidamente, eu sou o Gustavo Soares, tenho 27 anos, sou graduado em gestão financeira, fiz pós-graduação em finanças também pela USP, comecei no mundo dos investimentos lá para 2016, 2017, talvez. Nesse meio tempo, eu já tinha ouvido falar um pouco de Bitcoin, mas para mim era a moeda do estelionatário, do lavador de dinheiro, do criminoso, como era muito divulgado e ainda é muito divulgado. E posteriormente... Curioso que hoje a gente está gravando dia 28 de agosto, está tendo a maior operação policial contra o PCC e os caras estavam na Faria Lima pesando um monte de fundo. Faria Lima tá cheia de barca da Polícia Federal, da Receita Federal lá. Pois é. Fazer o quê, né? E aí, depois de alguns anos, eu fui ter contato novamente com o Bitcoin. Ainda assim, não tinha me convencido. Eu fui começar a me convencer, começar a estudar mais, estudando sobre a moeda fiat, na verdade, né? Eu não sei se esse é o caminho mais usual, mas fui tendo aquela depressão estudando o nosso dinheiro, estudando o real, o dólar, todas essas shitcoins, que eu falei, putz, eu preciso entender se tem alguma moeda que não passa por essa depreciação, né? E aí voltei a estudar Bitcoin por intermédio de um amigo meu. A gente pode esmiuçar, né, essa história, tem bastante coisa interessante nisso, mas basicamente foi isso, né? Eu voltei a olhar para o Bitcoin por entender que a nossa moeda é uma bosta, né? E nesse meio tempo eu já estava na Faria Lima, então eu primeiro me tornei assessor e depois virei um bitcoinheiro de fato. E como que você chegou à conclusão de que a nossa moeda era uma bosta? Qual foi o momento? Porque assim, tem muito Faria Lima, muito experiente, que ganha muito dinheiro lá no que você faz hoje, que ainda não chegou a essa conclusão 100%. E, tipo, não entende a diferença entre inflação real e nominal. Acha que tá preso nesse paradigma de que a moeda fiat é uma bosta, mas que sempre foi assim, sempre será, entendeu? Como que você chegou a essa conclusão? Eu acho que esse pessoal aí ele vai demorar muito se vai chegar nessa conclusão, porque uma vez que você já tem uma renda
Fiat e já de família, muitos da Faria Lima são de família, né? A gente vê que grande parte dos assessores de investimento, meus colegas, os primeiros clientes ali, os primeiros milhões, geralmente são family and friends, né? Então, esse cara não está preocupado com a inflação, ele está preocupado se vai conseguir gastar no final de semana, etc, né? Eu não vim de uma família abastada, então eu convivi com os custos reais, né, da vida real do brasileiro desde sempre. Eu acabei me casando cedo também, então eu sou chefe de família desde os 23, 24, talvez. Legal. E precisava, né, equilibrar vários pratos. E eu via que, pô, o meu salário não acompanhava. E aí, o que me deu o start, de fato, foi a primeira vez que eu recebi, tipo, 5 mil reais. E eu lembrei do tempo que eu era recepcionista, o meu ídolo ali dentro da empresa era o cara que ganhava 5 mil reais. E ele viajava para fora e ele fazia um monte de coisa. Eu falava, caramba, mano, o cara ganha 5 pau por mês. Esse cara é um bom vivan. Aí quando eu recebi 5 mil, eu falei, caramba, mano. Não é mais Não nada, não é nada mais do que nada. imaginava. Aí aquilo ali me fez pensar de fato. E aí eu comecei a conversar com amigos meus que já tinham contato com o Bitcoin, já eram bitcoinheiros, né? Eles falaram, Gustavo, a questão não é um pouco mais profunda, né? O IPCA, meu amigo, putz, esquece, que merda que é IPCA, né? Os caras, quando veem que vai sair muito da proposta deles, eles vão lá, mudam a cesta, perdem o histórico e começa uma nova comparação. Pô, e às vezes não é nem arbitrário manual com incentivo, com o objetivo de maquiar a inflação. Às vezes a própria forma com que o índice é feito é fraudulento. Tipo, exato. A picanha subiu demais, as pessoas param de comprar picanha porque elas não têm dinheiro para comprar, e aí, por consequência, a picanha sai da cesta porque ela está sendo menos comprada e entra o colchão mole. Exatamente, exatamente. Ou a gente viu a questão do café também, que tinha puxado bastante, né? Até porque está na cesta do consumidor brasileiro do mais baixo ao mais alto poder aquisitivo. Quando mudou o preço... Shrinkflation, tem todos esses problemas que a gente sabe hoje em dia que são efeitos do mundo Fiat. Mas legal, então, então, em resumindo, acho que você conseguiu sair e furar a bolha e entender que a moeda Fiat era uma bosta. Sim. Porque você precisava pagar a conta e você não vem de família rica e no de berço de ouro. Sim. É aquilo que o Michael Saylor fala que o Bitcoin é need to know basis, né? Exato. O Pedro Cerise não precisa aprender isso, mas você precisa. Para ele, o Bitcoin é apenas uma moedinha volátil que valoriza bastante e ele não sabe por quê. Eu tive algumas sortes, na verdade, durante esse caminho, porque uma delas, lá para 2023, eu já estava estudando, já estava conversando com o pessoal do meio, mas eu liguei para um cliente. Eu comecei na assessoria atendendo clientes oriundos de assessores mais sêniores que iam repassando o pessoal com menos PL para mim, né? E um deles, ele tinha tido bastante dinheiro com a gente e retirou tudo. E eu fui ligar para ele, o nome dele é Alan, eu faço questão de mencionar, porque ele era um cara que teve na casa de alguns milhões, alguns bons milhões de reais com a gente, e retirou tudo. Eu liguei para ele, o cara super assediado por outros assessores, mas ele falou, Gustavo, tô vendo que você é um cara jovem, né, bem intencionado ali, então eu vou te dar algumas dicas. E ele falou que ele tinha acabado de vender alguns apartamentos dele para comprar Bitcoin. Na época o Bitcoin estava na casa dos 40 mil. 2023, meados de 2023 ali. Bitcoin estava na casa... cara. Todo mundo da XP fica me ligando e aí eu dou uma aula de Bitcoin para quem quer ouvir, mas ninguém quer ouvir nunca. Ninguém quer ouvir, não. O pessoal não quer ouvir. Eles já sabem, né, o que é bom para o investidor. Mas aí esse cara falou, Gustavo, você é jovem, conhecimento nunca é demais, então houve alguns conselhos aqui. Pesquisa sobre um cara chamado Michael Saylor, pesquisa sobre o M2, o real, a moeda Fiat, ela é uma bosta, né? Ela é programada para se corromper ao longo do tempo. O Banco Central tem uma meta de inflação, né? Isso daí já é prova mais do que necessária para falar que
a moeda fiat ela tende a zero, isso é um fato. E aí ele começou a dar uma aula, eu com boa vontade fui estudar, e à medida que eu estudava o Bitcoin, estudava em paralelo o Fiat, eu entendi que, pô, existe uma camada que me separa, um véu que me separa de uma realidade muito maior que eu não conheço, né? E aí eu fui me aventurar e, como você disse, nesse primeiro momento, a crise existencial na minha cabeça era muito grande, porque eu lido, na verdade, né, com investimentos do mundo tradicional e com investidores do mundo tradicional, investidores profissionais, que não vão olhar para isso, né? Não vão olhar para isso. Sim. Em paralelo, uma vez que você aprende, uma vez que a sua mente expande, você vê que você não consegue desver isso, né? Você não consegue desver isso, exatamente. Você sente que você está sendo forçado a prejudicar os seus clientes porque eles querem e porque os seus chefes querem. Hoje eu consigo lidar muito melhor com essa dinâmica, até porque eu tenho a sorte de estar em um escritório que me dá muita liberdade, me dá muito espaço, então eu estou começando, né, a ganhar um espaço bem legal no meu meio corporativo ali. O pessoal tem abertura para falar sobre, mas existe uma oferta muito grande de investimentos tradicionais, existe uma demanda muito grande de investimentos tradicionais. Eu acho que o meio que eu posso atuar é no meio educacional, né? A minha profissão é fazer a ponte entre o investidor do mundo do TradeFi e do investimento, do CDB, da debênture, da ação, etc., que sempre vai existir. Mas existe uma parcela educacional que funciona muito, né? Da mesma forma que aquele cara, o Alan, falou para mim, Gustavo, não quero saber do que você tem para me oferecer, mas saiba do que eu tenho para te oferecer. Eu falo com o investidor também, beleza, o seu José, Dona Maria, vamos colocar seu dinheiro aqui na ação tal, vamos colocar na debênture, beleza, legal, vamos fazer um planejamento, mas se me permite entrar num outro assunto também, vamos falar um pouco sobre, inicialmente, né, como você mesmo disse, vamos falar um pouco sobre cripto. Eu estou tentando desvencilhar o cripto do Bitcoin. Demora um tempo para a gente chegar ao nível de ter coceira quando a gente ouve a palavra cripto. Essa jornada, entendo. Ainda mais eu tendo a necessidade de conversar com essa galera, né? Que não entende nem o que é o Bitcoin e que coloca tudo na mesma cesta. Então, eu tomo uma licença poética ali de falar cripto como uma coisa só, mas eu tento forçar um pouco mais a barra. Até alguns clientes começaram a entender e perguntaram, pô, Gustavo, mas nesse modo que você está falando, será que não seria melhor colocar uma parcela maior nesse tal de Bitcoin aí? E aí a gente consegue ir aumentando o grau de inteligência, né? O grau de abertura para essa nova realidade que as pessoas não conhecem. Gustavo, me dá um exemplo de como que você introduz a pílula laranja pela primeira vez numa conversa com um cliente, porque imagino que não é uma tarefa fácil. Não. Ok, você vende lá a debênture, a ação da Magalu, do Banco do Brasil, o que quer que ele queira. Sim. E aí, como que você introduz o Bitcoin na pauta? Você vai falar de história monetária, de funções de propriedade do dinheiro? Como é que você tem abertura para introduzir isso? E além disso, como é que você lida com um conflito de interesse, dado que é difícil de monetizar, né? Você pode vender um ETF, alguma coisa assim, vai pegar uma comissãozinha pequena, mas no fim do dia você tem meta para bater e os caras vão te cobrar se você começar a vender muito Bitcoin e ganhar pouco dinheiro. De certa forma, sim. Existem duas frentes maiores que eu gosto de introduzir. A primeira é via estudo de carteira mesmo. Eu até publiquei recentemente aí no meu Instagram um estudo, né? Eu tive 5 minutinhos ali na reunião semanal que a minha empresa tem, né? Toda semana a gente fala sobre mercado, a gente fala sobre carteira, etc. E eu tive 5 minutinhos ali para falar sobre cripto. E eu mostrei para os profissionais de investimento, que são os caras que formulam as carteiras e que fazem todo o estudo macro, o assessor ele tem aquele tato de fazer o ajuste fino nas carteiras, mas a gente tem um modelo a ser seguido, não necessariamente por questão de remuneração, mas por estudo de fato, né?
E aí eu mostrei como uma exposição, por menor que seja, entre 1% e 3%, já aumenta todos os indicadores num sentido positivo de uma carteira de investimento tradicional. Então, pô, você aumenta o índice de Sharpe, que é a relação risco-retorno de uma carteira. Eu ia perguntar, esse estudo é basicamente aplicar Markowitz e calcular a melhora do risco-retorno, diversificando, exato. colocando algo não correlacionado, que é o Bitcoin. Exato. Então, basicamente, a gente consegue diminuir volatilidade, né, aquela fronteira eficiente, que já é obsoleta, mas a gente ainda utiliza os fundamentos, né? Então, eu mostro inicialmente que uma pequena exposição sobre cripto é legal para uma carteira tradicional, né? Porém, quando eu ganho esse espaço, principalmente falando com assessores de investimento, que são... Desculpa te cortar, mas é uma pergunta importante que eu vou esquecer. Isso ainda é muito heterodoxo não ortodoxo dentro do seu ambiente, ou já virou meio que um consenso? Porque há 5 anos atrás era loucura, o pessoal ia dar risada da sua cara na sala de reunião. Deram risada. Mas ainda deram, tá? Porque não, hoje em dia até o Larry não. Fink está defendendo a alocação de Exato. 5% a 15%. Não, lá atrás deram, eu não diria que deram risada, mas o pessoal olhava com muita... Gustavo, cuidado que a Polícia Federal vai bater aí na sua porta, esse negócio assim, mesmo eu fazendo tudo certo, né? Mas hoje eu vejo que o olhar é mais de curiosidade, então existe sim uma abertura, ainda é tido como um investimento alternativo, né? Mas as portas estão começando a se abrir, mas depois de 2 ou 3 anos de eu falando constantemente, fazendo reunião na mesa ali do escritório para os assessores ouvirem e metendo as caras também em reunião da empresa. Então, eu estou caçando o meu espaço, né? Mas voltando lá a como que eu introduzo esse assunto, inicialmente é falando sobre uma eficiência na carteira de investimentos, mas depois eu falo, dentro dos investimentos em cripto, né, usando bem a linguagem Faria Limer, existe um que se sobressai, que é o Bitcoin. Mas Gustavo, o que é o Bitcoin? Aí eu ganho mais 1, 2 horas de reunião e, vamos falando, vou explicando a história do dinheiro, Bretton Woods, vou explicando que a inflação de fato não é o IPCA, está longe disso. Faço alguns estudos, teve um estudo que eu fiz, se você aplicasse, se eu não me engano, R$1.000 em Magazine Luiza, só que convertido para peso argentino, e aí você perde 80% da rentabilidade no período. Eu falo, você está vendo que o ponto não é o ativo que você escolhe, mas a moeda ela tem um peso muito bom também. Então, se você investir no melhor ativo do mundo, mas em uma moeda bosta, o seu resultado vai ser uma bosta, né? Não tem... É matemática simples. Então, se você investe em Bitcoin, o Bitcoin você não investe, o Bitcoin você poupa, né? Mas se você coloca um percentual pequeno da sua carteira de investimento em Bitcoin, falando novamente, né, no jargão do mercado financeiro, o pior dos cenários que pode acontecer é você perder 1, 2, 3% da sua carteira. O melhor dos cenários que pode acontecer é você salvar a sua família, né? Você salvar, de fato, a sua realidade. Acho que essa é uma introdução legal que eu consigo trazer tanto para cliente quanto para assessor, que inclusive hoje é o público que eu mais tento falar, não é nem com o cliente final. O cliente final ele já tem uma demanda previamente feita ali, ele já vai chegar no máximo perguntando o que eu tenho de pimentinha para colocar na carteira, mas eles já têm uma demanda previamente formada, né? E já aconteceu do cara botar 1, 2% do patrimônio do portfólio em BTC, e aí um ano depois aquilo virar 20%, e aí sim ele ir lá e prestar atenção e começar a estudar? Na verdade, isso aconteceu muito recentemente com um cliente que é muito quisto, meu. E esse daí eu coloquei a pílula laranja nele bem legal. A gente não era um cliente que tem um patrimônio
tal que justificaria uma assessoria de investimentos, né? A carteira dele, teoricamente, não deveria ser tão complexa, mas a gente chegou, ele falou assim, Gustavo, eu tenho X mil reais para investir, eu sei que eu preciso aumentar os aportes recorrentes, eu sei que preciso aumentar a performance da minha carteira, então você tem liberdade de colocar risco, né? Eu tenho essa ciência. Então eu falei, então aqui a gente vai colocar um percentual relativamente maior em Bitcoin especificamente. E como que você coloca Bitcoin na carteira dos clientes? ETF, Bitcoin Spot mesmo? Hoje Okay. Hoje o meu escritório ele tem ali uma parceria, né, com uma exchange que trabalha com Bitcoin Spot, então a gente tem diversas formas. Tem o cliente que é mais moderado, ele vai via ETF ou via fundo, mas via de regra a gente coloca com Bitcoin de fato, né? Legal. E esse cliente específico a gente conseguiu, inclusive, realizar alguns planos antecipar alguns planos que ele tinha. E aí eu comecei a colocar pílula laranja nele, eu vi que estava dando certo quando ele começou a ser um pouco mais depressivo e falar, putz, Gustavo, mas caramba, eu preferia não saber dessas coisas. E eu falei, agora sim está funcionando, né? Mas não é a maioria dos casos, não é realmente. A maioria é o cara que quer. Eu lembro claramente em 2017 assistindo o vídeo do Mike Malone que mostra como funciona o sistema Fiat e descobrindo que os meus student loans do MBA não eram dinheiro que alguém emprestou para o banco. Exato. Que era simplesmente um dinheiro que eu fui lá, pedi, os caras imprimiram magicamente e me escravizaram. Sim. Isso me deu uma revolta que foi assim, um nível crise existencial por alguns meses ali, até eu conseguir sair da Matrix e virar full Bitcoiner, botar 100% do patrimônio em Bitcoin, foi doloroso esse processo. Mas não é essa dissonância cognitiva pega muita gente, acho que você olha e fala assim, porra, se eu fui enganado nisso, eu fui enganado em muitas outras coisas, e não é qualquer pessoa que é feita para buscar a verdade a todo custo. Muita gente prefere a ignorância, né? E principalmente o pessoal eu não digo do meu convívio em si, mas da região da Faria, o Faria Limer do estereótipo, né? Porque, via de regra, você tem que ser um cara inteligente e bem sucedido minimamente para trabalhar nesse meio. Então, não é fácil você jogar fora tudo que você aprendeu, estudou e conquistou em nome de uma outra teoria que está aí desde 2009 ou 2010, né? Então, esse cara, ele já está bem sucedido, ele não tem a necessidade de estudar e de tomar de questionar a realidade dele. Exato, ele está numa realidade confortável. Mas tem aquela teoria, eu não lembro o nome, mas você com certeza vai lembrar, que mostra que quando os governos imprimem dinheiro, ele vai primeiro para os amigos do rei, as empresas... Efeito Cantillon. Efeito Cantillon, exato. E por último, ele vai para a massa, né? Então, a gente que não vem de uma realidade abastada, que tem que correr atrás, cara, a gente sente isso na pele, né? O cara que já está lá no topo não precisa muito disso. Pois é. A gente viu, inclusive, isso daí na prática com aquelas falas, eu não lembro qual foi o ministro, mas que quando o Donald Trump começou a sancionar, né, a proibir os caras de irem para lá, eles falaram, mas Paris está ali, se proibirem que a gente vá para Disney, a gente vai para Paris, não importa. Para ele não pegou o cerne da coisa, né? Quando você mostrava Markowitz e tentava explicar para os seus colegas que um portfólio fica muito mais eficiente com um pouco de Bitcoin, você usou a ferramenta lá do Nakamoto Portfólio, do Rafael Zaguri, ou fez por conta própria? Você conhece a ferramenta? Eu sinceramente não conheço essa ferramenta. Nakamotoportfolio.com. Legal. Eu acho que ainda, assim, o Rafa Zaguri, ele assumiu há 2 anos atrás, 3 anos atrás, como CIO da Swan. Depois eles tiveram uma rescisão lá, ele acabou saindo da empresa, mas esse negócio acho que é proprietário da Swan, tá lá ainda em nakamotoportfolio.com. Ele fez basicamente isso, aplicou Markowitz e fez
várias simulações de Monte Carlo também para projetar preço, mas tem um monte de coisa legal que você consegue simular ali na hora. Não, o Zaguri foi um dos primeiros convidados aqui no podcast, contou a história dele, como que ele fez isso, bem interessante. Não, show de bola. Cara, essa ferramenta eu não conhecia, não. Eu fiz um estudo por conta vai própria ali na unha, mas se tem esse daí para facilitar, vai ser útil pra caramba mesmo. E como que é conviver com a resistência até o preconceito dentro do escritório e na indústria como um todo, por você ser um autodeclarado Bitcoiner? Tem alguma coisa assim? Olha, teve no começo, onde existia muita resistência, principalmente porque o Bitcoin, ele não. O que o mercado fala, né? O Bitcoin não é regulado, ele não é centralizado, e se não é centralizado, se não tem um saque para eu ligar, se perder minha seed phrases ali da autocustódia, não me interessa. E se eu já tenho uma carteira que está dando 120% do CDI, pô, não vou tomar mais risco, não vou estudar um outro ativo. Hoje em dia, eu estou vendo o meu convívio com um olhar muito curioso e muito aberto, de fato. Então, a gente já está se abrindo mais. Eu inclusive, estou tentando, né, galgar meu espaço, tomar essa frente de uma possível abertura de uma área cripto dentro do escritório. E com cripto, eu falo nesse termo, porque ali a gente teria questão de tokenização de ativos, de emissão de dívida tokenizada para a empresa. Então, nesse sentido, eu acho que cripto seria um melhor termo, né? Mas hoje em dia eu não vejo essa questão dentro do meu escritório. Mas recentemente eu fui em uma palestra de uma gestora de FDIC. Eu não lembro se era gestora, na verdade, ou se eles originavam ali os FDICs. E quando foi perguntar, eles fizeram umas projeções com dados da década passada para provar, né, que a emissão de dívida por meio de FDIC ali vai ser exponencial. E foi perguntado para esse gestor qual que seria o impacto da tokenização, né, da emissão de dívida via blockchain nos FDICs. Então, pô, por que eu vou precisar estruturar toda uma dívida que vai me custar caro pra caramba e vai levar 6 meses ali para eu fazer, se eu posso realmente usar a blockchain para fazer quase que instantaneamente ali por 1/4 do preço? Ele falou, não, mas blockchain, veja bem, isso daqui não é regulamentado, eu não sei a usabilidade disso, cadê o dono da blockchain? Bitcoin também ele falou nessas palavras, né? Bitcoin, por não ser rastreável, ele vai ser uma moeda que vai ser utilizado pelo cara ali da lavagem de dinheiro. Hoje, inclusive, é um dia que prova justamente o contrário, né? Mas Bitcoin vai ser a moeda do estelionatário, do lavador de dinheiro, do vendedor de droga, do vendedor de arma. Então, não nos interessa e pelo meu conhecimento de 40 anos, isso não vai impactar no mercado. Então, essa turma mais de idade, que tem um background muito de sucesso, esses caras realmente olham Bitcoin e olham pessoas como eu e vão falar, pô, esse cara aí, beleza, coloca 1% aí na carteira dos caras para ter uma... Só para você parar de me encher o saco. Para parar de encher o saco. Mas, graças a Deus, no meu escritório eu vejo o pessoal com muito mais boa vontade do que com resistência, né? Eu acredito que no futuro... E é uma bandeira que eu estou levantando de certa forma bastante agressivamente. Então, eu acho que essa minha comunicação, estar dentro do mercado tradicional, para mim já foi um motivo de confusão mental, mas hoje eu vejo que é algo necessário. É necessário que tenha assessores de investimento, gestores de investimento que falem, né, de Bitcoin como um dinheiro e não como ativo. E, Gustavo, você falou aí dos boomers, do pessoal muito bem sucedido de idade mais avançada, até mais engessado ainda. Isso eu consigo ver
de forma palpável também aqui na minha realidade. Acho que a maioria das pessoas que são meus alunos e passaram por mentorias, consultorias, compraram curso, são, sei lá, dos 20 aos 45 anos. Mas vira e mexe aparece alguém que é aposentado, que já se ligou e entendeu, mas eu confesso que é mais raro. É aquele ditado que eu não sei de quem é, mas que a humanidade evolui um funeral por vez, é mais ou menos isso. Essas pessoas não vão conseguir entender porque está muito distante da realidade dela, da mesma forma que a gente tem na história recente vídeos de emissoras de TV explicando como funciona o e-mail e dando risada e falando que aquilo ali nunca ia escalar porque é muito esquisito. Então, acho que da mesma forma, quando surgiu o automóvel, as pessoas davam risada e falavam que nunca ia ganhar da charrete com o cavalo. Exato. Então, eu acho que isso é natural que aconteça com o passar do tempo, mas eu consigo perceber também, que nem você, que a maré mudou palpavelmente em 2024, depois dos ETFs e desse selo de aprovação aí de Wall Street. Acho que esse desdém e essa risadinha sarcástica de que Bitcoin é coisa de maluco deu lugar para uma curiosidade genuína de como que funciona esse negócio. É volátil, é arriscado, mas eu preciso talvez entender melhor para ter 1%, 2%. Isso, cara, tem aumentado cada vez mais. Você acha que os Bitcoin Treasury Companies têm um papel relevante nesse processo de transição dessa galera, de catequização, digamos? Cara, até falando um ponto, você comentou da galera mais velha, só mencionando mesmo uma felicidade que eu tive, eu atendia, na verdade, né? Algum tempo atrás ela saiu da minha base, mas eu tinha uma cliente, tinha os seus 80 anos, talvez, e ela solicitou um resgate expressivo para mim. E com boa vontade lá, fiz a operação, mas perguntei, né, para ela o porquê. E ela falou, né, que ia aplicar em Bitcoin porque, pô, ela seguiu Augusto Bax lá de trás, então é uma senhora de idade bem avançada, mas que era, eu não diria bitcoinheira, mas que tinha uma parte relativamente grande ali que conhecia. Então, essa foi uma felicidade que eu tive. Sobre se ela segue Augusto Bax, eu torço para que ela esteja bem. Ela não tenha perdido tudo num pump and dance. Aí já não é mais da minha alçada, né? Mas me foi uma felicidade saber que ela tá nesse mundo, né? Uhum. Na época também, pô, não tinha muito o que fazer com ela. Mas sobre as Bitcoin Treasury Companies, eu acho que a Strategy ela trouxe um olhar inicialmente de muita repulsa do mercado tradicional brasileiro, pelo menos, porque as pessoas, quando olhavam para a estratégia do Michael Saylor, ficavam, principalmente os profissionais de mercado, ficavam abismadas, né? Como que o cara consegue se alavancar de tal forma para comprar Bitcoin? E não necessariamente no fundo, ele compra topo desde 2020 e poucos, né? Então, aliás, ele compra topo, compra fundo, para ele não importa. Mas eu tive a graça de colocar um percentualzinho da minha carteira lá fora na Strategy, quando ela estava em 150, 130 mil dólares, algo do tipo, e falei para alguns amigos do mercado. Eles, à medida que ela subia, eles falavam, putz, Gustavo, mas isso está cada vez mais arriscado, né? E eu, de certa forma, concordava. Mas, num outro lado do prisma, a Strategy ela trouxe muito em voga a discussão de como o Bitcoin ele pode fazer parte de uma empresa. Eu costumava dar o exemplo da própria Berkshire Hathaway, que é tida hoje como a queridinha dos investidores, mas ela nasceu como uma empresa têxtil, né? Quando o Warren Buffett comprou a Berkshire, ela era uma empresa têxtil. Eu falava, pô, da mesma forma que uma empresa têxtil pôde virar uma empresa de investimentos lá naquela época, a gente está vendo uma empresa do ramo de tecnologia se tornando uma empresa puramente de uma Bitcoin Treasury Company, uma empresa de compra de Bitcoin. E o cara, ele com certeza tá vendo
coisas que a gente não está vendo, né? Então, isso daí eu acho que foi legal para despertar a curiosidade. E os ETFs, ele foi positivo para que a gente conseguisse um aparato legal de investimento em Bitcoin, né? Eu não diria nem, eu não diria nem a questão da curiosidade em si para os ETFs, porque o próprio fato do Bitcoin ter saído de 15 mil e ter chegado em 73 naquele primeiro pump, né, 2022 até 2024 ali. Isso já despertou a curiosidade dos investidores, mas o ETF ele nos permitiu aplicar em Bitcoin, entre aspas, né, dentro de casa. Então, antes dos ETFs, a gente não tinha muito a conversa com exchanges para fornecer o Bitcoin Spot para a gente. Com a vinda dos ETFs, a gente começou a olhar para formas de se expor ao Bitcoin dentro do nosso meio. Né? Então, eu acho que essa foi a principal mudança que essas duas frentes nos trouxe. E também, claro, né, o Bitcoin, aliás, o ETF, ele nos permitiu olhar para o Bitcoin como algo institucionalizado já. Então, partiu daquela moeda de especulação e empresas sérias estão olhando para o Bitcoin, então eu tenho que olhar também. A teoria dos jogos, né? Já tem gente fazendo isso, gente muito expressiva, então eu preciso fazer isso de certa forma também. Esse argumento eu uso bastante com os haters do Bitcoin, da Faria Lima. O cara que fica falando bosta sobre Bitcoin, falando ainda as coisas que falavam de 5 anos atrás. Eu apelo para credencial, eu falo, cara, que petulância sua de querer peitar o Larry Fink, o Stan Druckenmiller, o Ray Dalio e vários outros que já estão... Exatamente, acho que tá todo mundo entendendo que, porra, eu preciso entender melhor porque eu tô desatualizado, porque se esses peixes grandes, gigantescos, estão cada vez mais abraçando o Bitcoin, alguma coisa eu não tô enxergando. Isso mudou bastante com os ETFs. Não, cara, exatamente. No seu dia a dia, você já teve história de clientes que falavam na importância da diversificação? Porque, assim, é muito natural. Quando o cara tá chegando no Bitcoin, em cripto, ele traz a máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E aí é natural que ele espere que, tipo, dentro dos, sei lá, 10% do portfólio dele que vai ser cripto, 50% daqueles 10 é Bitcoin e os outros vamos espalhar entre Ethereum, Solana e qualquer shitcoin que você possa imaginar. Como que você desmonta isso, geralmente? Ou ainda é um desafio muito grande? Ainda é um desafio bem grande desmontar isso. Eu costumo falar que são coisas diferentes, totalmente distintas, né? O Bitcoin eu sempre coloco num pedestal à parte, porque ele merece, né? É uma questão. O Bitcoin ele é absurdamente simples, né? E de ser tão simples, ele é infalciável como que é? Ele é inconfiscável, etc. Inconfiscável, incensurável. Incensurável, cara. Absolutamente escasso. Exato. Todas as outras empresas, então, não é um argumento que eu tenha com tanta recorrência, porque o cara que quer investir em cripto, via de regra, ele vai para o Bitcoin primeiro. Então, se ele quer investir em Ethereum ou Solana, ou ele já conhece de cripto como um todo, ou ele quer ir via ETF, que já é balanceado, né? Mas uma forma que eu utilizo no meu dia a dia é justamente explicar o que é o dinheiro e o porquê que o Bitcoin é um dinheiro melhor. Eu acho que nisso a gente consegue desmontar, não necessariamente desmontar a falácia das outras shitcoins e tudo mais, mas reforçar a importância do Bitcoin. Quando você olha para duas coisas e uma, entre aspas, é boa e outra é infinitamente melhor, pô, eu não tenho por que olhar para boa, eu quero olhar para infinitamente melhor. Né? Por mais que a gente... a shitcoinzinha tal vai fazer 100 vezes nesse ciclo, vai fazer 50 vezes, está chegando a out-season, etc. Gustavo, vou investir em shitcoin aqui para pegar o lucro e comprar Bitcoin. Pô, me dá essa bola de cristal aí que você tem, ou sei lá.
Isso me irrita você é o num nível, bichão, cara, né? porque as pessoas acham que é fácil. Ah, tá bom, então, assim, pega esse dinheiro, É, joga no tigrinho, joga no bicho, vai no exato, cassino, porra, dá no mesmo. exato. As pessoas olham as histórias de sucesso que estão na internet, geralmente de um guru de cripto que está na outra ponta do trade, você é só a liquidez dele, ele vai Uhum. te dampar na cabeça, e aí é lógico que ele vai mostrar que ele ganhou 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes, as histórias de sucesso são parte da estratégia de venda dele. A gente E não precisa nem ir para 99% os das gurus vezes de você vai cripto. perder todo o seu dinheiro. A gente não precisa nem ir para o guru de cripto, né? A gente tem dois presidentes aí que fizeram quase que um pump and dump, né? O Donald Quase não, Trump foi lá com a. literalmente um Foi pump and dump. literalmente um pump and dump, né? O Milley e o Donald Trump. O Donald Trump, não satisfeito, fez dele da esposa, né? Pois Então, é. cara, pô, eu acho que são coisas que tem que ser colocadas em caixinha diferente. Você quer colocar o QQzinho ali, o dinheiro que você vai gastar no tigrinho, você quer colocar na altcoin? Beleza, mas saiba que pô, é um risco que você está correndo de uma aposta, né? Você não veja como investimento, veja como uma aposta. Sim. E para você, quais são os maiores erros que os investidores que você atende aí cometem quando se expõe ao Bitcoin? Que a gente sabe que tem armadilhas de sobra, as shitcoins são uma delas, Uhum. essa vontade de fazer trading e olhar para o curto prazo e adivinhar preço, a Sim. busca incessante por yield, né? A gente está num sistema onde o dinheiro está quebrado e está vazando valor a todo momento, então as pessoas Uhum. acham que para algo ser bom precisa gerar renda passiva. Exato. O que é mais comum aí dessas falácias que você tem que desconstruir? Cara, eu acho que a principal é justamente o cara que acha que precisa entender de tudo na minúcia do detalhe, o cara precisa Precisa virar um entender. cypherpunk para O comprar cara 10 precisa. reais de Bitcoin. Exato, exato. O cara precisa entender como que funciona questões complexas de autocustódia, precisa fazer uma carteira multisig, etc, etc, entender. Engraçado que ele não faz a menor ideia de como funciona o dinheiro fiat, Não, mas ele tem 100% do patrimônio dele em fiat. exato, exato. Cara, eu postei um conteúdo sobre isso, né? O cara, ele tem Uhum. ali a ação da Petrobras, da Vale, do Itaú, do Bradesco, achando que tá bem diversificado pra caramba, tudo em Fiat. Não sabe que ação que ele tem, o que significa aquele 3 ou aquele 4, né? Se é uma ação preferencial, uma ação Ordinária, ordinária, preferencial. etc. Uhum. Não sabe que bosta que é o dinheiro dele, o que é um real. Ninguém sabe explicar o que é um real, né? Mas aí quando eu falo para colocar 1% em Bitcoin, ele vai, pô, Gustavo, mas eu preciso entender que, e essa blockchain aí, né? E o que é autocustódia, etc. E isso, pô, entre o cara que compra 10 reais em Bitcoin, 100 reais em Bitcoin, 1.000 reais em Bitcoin, e deixa ali na exchange, e o cara que não compra nada, pô, o cara que comprou um pouquinho e deixou na exchange, ele tá anos-luz na frente, né? Depois, com o tempo, a gente vai explicando detalhes sobre autocustódia, vamos explicando, né, sobre como fazer de fato as transações em Bitcoin. Pô, empresas que hoje já estão me procurando para aprender a receber em Bitcoin, né, de alguns clientes empresários meus, isso daí é um movimento bem legal. Uhum. Então, eu acho que o principal desafio é essa resistência. Eu tenho um outro desafio também, que é o cara que quer fazer tudo por conta própria. Isso eu tive um amigo, não foi nem um cliente, né, que comprou. Eu ia explicar para ele, mas claro, meu tempo custa alguma coisa, né? Então, eu ia explicar para ele como que faz autocustódia, onde comprar, onde vender. O cara falou: Não, Gustavo, legal, me passa o caminho das pedras aqui que eu faço sozinho. Aí ele comprou acho que foi uma Trezor pelo Mercado Livre e o resto é história. Né? Mas tem esse cara também que quer fazer tudo por conta e acha que a pesquisa sem bons guias, né, sem boas pessoas que têm histórico no BTC, ele vai se sobressair. É lógico que a gente tem N canais que são bons, que ensinam a fazer isso, né? Tem a Madu, acho que teve aqui no Better Money, né? Sim. Que ela tem uma questão bem legal de ensinar a fazer autocustódia e tudo mais. Então, tem boas A gente tem pessoas que curso fazem disso isso. também,
com certeza. Pô, o que mais tem é a então, opção de exato. educadores aí fazendo Sim, pra caramba. cursos dos mais diversos. Eu deixei tudo mastigadinho numa trilha de conhecimento para o cara fazer no mínimo Pô, tempo legal. possível, aprender com tutoriais de autocustódia de diversas carteiras, até multisig, que eu Show de bola. acredito para quem tem próximo de 100% do patrimônio, que nem eu, acho que é Uhum. muito, muito importante você diversificar e mitigar o risco de um Exato. ponto único de falha. Não, demais, E demais. como que é a tua situação pessoal? Você é um maximalista convicto com quase 100% do patrimônio em Bitcoin? Então você minera Fiat na Faria Lima e transforma no melhor dinheiro que já existiu? Ou você Basicamente ainda isso. diversifica? Não, Legal. não tenho diversificação. Já tive, né? Quando eu comecei ali a buscar o Bitcoin, eu comecei, pô, esse negócio aí é legal, então eu vou ter 5% da minha carteira em Bitcoin. Hoje eu tenho próximo a 100% Tem que. em, Quando seus em clientes perguntarem sua diversificação, você tem que botar o clipe do eu, Michael Saylor lá falando é, sobre eu não usar falo. uma cadeira só. Exato. Quando o cliente pergunta, eu não falo. Eu falo, ó, eu sou uma pessoa de 27 anos que trabalha no mercado, etc. Já tenho certo conhecimento. Você é o médico, você é o advogado que trabalha muito bem na sua área. Então, saiba o que você quer. Pô, você quer falar sobre dinheiro de fato? Você quer ter um segundo passo na conversa? Ou você quer. Porque aí vai muito do objetivo da pessoa também. Se o cara tem um objetivo, por exemplo, né, de daqui 2 anos fazer uma viagem para Disney, daqui 2 anos fazer uma viagem para Europa, daqui 1 ano comprar um carro. Cara, Talvez o tem ali Bitcoin o não seja a seu. melhor coisa, por causa da Talvez o Bitcoin não volatilidade. seja a melhor. O Bitcoin não é para todo mundo, né? Existe aquela máxima, né? Cada um vai comprar o Bitcoin no preço que merece. Talvez o Bitcoin não seja para você. O meu objetivo é um objetivo particular. Qual que é o meu objetivo? Pô, eu quero ter o meu patrimônio na melhor moeda que o ser humano foi capaz de inventar. Eu não tenho o objetivo de comprar uma casa, comprar um carro. Eu não tenho objetivos de criar patrimônio no Brasil, né? O meu objetivo é A ironia disso é que a maioria das pessoas que tem esses objetivos de eu quero comprar a casa, construir a casa dos sonhos, dar a volta ao mundo, comprar o carro XPTO, quando elas entendem o Bitcoin, todos esses objetivos vão para casa do cacete, o que porque elas acontece. veem que agora realmente tem um custo de oportunidade gigante, aí a preferência temporal abaixa. Muito, exato, exato. Tem até uma passagem, né, na Bíblia, eu sou católico, tem uma passagem na Bíblia que é quando você descobre um campo que está sendo vendido por um preço X ali, e tem um tesouro muito grande naquele campo, pô, você vai vender tudo que você tem para comprar aquele campo, porque você sabe que o real valor não está no campo em si, ele está no que está escondido debaixo ali. O Bitcoin é isso. Quando você vê que, pô, legal, fazer uma viagem bacana, comprar um rincãozinho de terra ali para você fazer seu canto, legal. Mas, pô, quando você olha para o Bitcoin e entende que hoje ele é 100, se ele tivesse 150 mil, ainda estaria extremamente barato frente ao valor que o Bitcoin tem, pô, não tem por que ficar comprando. Primeiro que quando você compra um patrimônio aqui no Brasil, você não é dono de nada, né? Você é um locatário da sua casa. No mundo inteiro, mas no Brasil é muito pior, porque aqui No não tem Brasil, direito de propriedade. Recentemente exato. eu entrevistei o Maurício de Bartolomeu, que é um dos co-founders da Ledin, e ele é venezuelano. E ele contou a história dele de fugir da Venezuela. A família dele literalmente minerava Bitcoin e foi perseguida. O irmão dele teve que fugir de carro com a família no meio da calada da noite para a Colômbia. Mas é isso, a gente está caminhando a passos largos para o mesmo destino. Então, você tá cheio de imóveis no Brasil, você acha que existe alguma segurança jurídica e que esses imóveis são seus, até a hora que o proletariado fizer um lobby grande o suficiente lá em Brasília e decidir que aquela propriedade tem finalidade social, aí não é mais sua. E a Ou o gente Estado quiser viu. fazer uma obra e comprar ele a preço de Sim, banana e você vai ter que exato. vender. A gente viu o Fernando Urrich falando sobre isso há um tempo atrás, não faz tanto tempo, foi primeiro semestre desse ano, talvez, que inicialmente não se acreditava, né, numa venezuelização, nem sei se foi certa essa Venezuelização. palavra. Eu já virei Isso. pró nessa palavra já. É, Venezuelização.
É, a gente não acreditava, porque pô, o gap entre ser um Brasil e ser uma Venezuela é muito grande. Ainda hoje é muito grande, mas o processo está muito parecido, talvez bastante atrasado, né? Eu nem sei se Eu isso diria que nós estamos a aconteceria. Venezuela em 2015, então são 10 anos atrás. É, 2015, talvez. coincidentemente, foi quando o Maduro tomou a sanção. E o É. mercado começou a se fechar e as sanções começaram a deteriorar a economia. Mas, assim, eu acho que a gente está num caminho irreversível. Pode vir um milagre via Magnitsky, via Trump, pode, mas eu não acredito em milagres até que eles aconteçam e não apostaria todo o meu patrimônio e o futuro da minha família num milagre. Acho que esse Prefiro é o só, ponto, como né? diz o Renato, ser o macaco que muda de árvore, em vez de tentar mudar a árvore de lugar. Cara, depois que você pega essa pílula aí, pô, a árvore já tá podre já, mano. O que você vai Pois é. fazer? Eu tenho uma analogia que eu estava tentando trazer para o mercado financeiro, né? Que eu tenho clientes que são engenheiros, médicos, advogados. Eu tento trazer uma analogia para cada um. Mas é tipo, você vê um prédio que está com uma rachadura estrutural no primeiro andar e você fala, putz, então a solução para isso é construir mais andares para cima, porque aí, à medida que eu vou construindo para cima, essa rachadura vai sendo mitigada ali, né? Pô, eu tenho menos rachadura proporcional que eu tenho de prédio. E a realidade é que não, cara. Essa rachadura, por menor que seja, comparativamente ao tamanho do prédio, ela vai arruinar esse negócio. Ou se você tem um câncer, né, no seu braço, a melhor estratégia não é necessariamente implantar um outro braço em você para você falar, pô, agora eu tenho mais braços, então esse daqui tá de boa. Não, cara, vamos tratar de fato, né? O tratamento, por mais doloroso que ele possa ser, ele tem que ser feito, né? Uma vez que a gente trata o nosso dinheiro horrível com mais impressão de dinheiro, pô, a solução talvez não seja essa e a gente já tem paralelos que nos provam isso, né? Então, Não, é o que a Lynn Alden fala toda hora. Não tem como parar esse exato, não trem tem, e não não tem existe erro. como reverter esse Exato, processo. Por alguns exato. instantes ali, no começo do governo Trump, eu fui pego por um otimismo exacerbado. Eu acreditei num milagre via reserva estratégica de Bitcoin e via Bitbonds. Se eles começassem a emitir título para comprar Bitcoin e o Bitcoin fizesse o que sempre faz, talvez daqui a 20 anos eles pagassem a dívida. Mas isso requer Talvez. confiar em políticos fazerem a coisa certa e pelo andar da carruagem parece que não vai acontecer. Até o Bo Exato. Hines lá, que era o cara que estava chefiando essa parte de cripto dentro da Casa Branca, saiu fora, foi trabalhar na Tether. Eu não acho que a reserva estratégica vai acontecer tão cedo. Enfim, eu acho que Quando a o gente, dinheiro fiat só tem um destino, é colapsar, é, porque eles só, para cobrir os déficits e a dívida infinita, eles precisam imprimir mais e mais e mais. não, basicamente isso, é aquela teoria, né, do próprio Santo Agostinho fala isso. O que é um mal? O mal é o bem que se corrompe perenemente, né? Não existe nada que seja puramente mal. O dinheiro, ele é um mecanismo, mas o fato dele se corromper perenemente, e na verdade essa é a natureza do dinheiro que a gente tem hoje, né, do dinheiro fiat, é essa corrupção, tanto que a gente tem uma meta de inflação que, se for abaixo do esperado, é um sinal ruim também. Então, é necessário que o dinheiro se corrompa dia após dia para que a máquina continue rodando, né? Uma vez que a gente entende isso, cara, a conclusão acaba ficando muito óbvia, né? Beleza, você tem um investimento que vai te pagar 15%, 20% no ano. Ok, você quer ter uma carteira diversificada para os seus objetivos? Beleza, mas a gente já teve grandes experiências no Brasil. Eu acho que o real ele é uma experiência peculiar porque ele é a moeda que mais tempo teve em vigência no nosso país. Então, sim, pessoas com menos de 35 anos, menos de 40 anos, talvez, o real ele tem 31 anos, pessoas com menos de 40 anos vão ter uma experiência muito pouca, muito fugaz com outras moedas, né?
E isso nos leva a acreditar que o real ele vai ficar aí para sempre, quando na verdade essa é a exceção, não é a regra. O Brasil já teve N moedas cuja solução era simplesmente corta um zero, coloca um outro nome e toca o barco. Mas, pô, na verdade não é assim. Ou outra falácia que eu ouço muito, né? Ah, Gustavo, mas e o dólar? O dólar sempre foi o dólar, né? Os Estados Unidos ele tem dólar desde que ele surgiu. Primeiro que o dólar é um antes de 1971 e outro depois de 1971. Com e ainda certeza. sendo um antes de 1971, não era o dólar pelo dólar. Iria além, acho que o dólar era um antes de criarem o Federal Reserve em 1913, virou uma aberração Exato. gradualmente diluído. Em 71 foi só o fatality, né? Foi quando virou full fiat. Não, exatamente. A Primeira Guerra Mundial ela teve um impacto absurdo, né? Com o brecamento ali, né, do resgate em ouro. Então, os governos, eles falavam, não, confia que eu tenho ouro aqui no meu estoque, sim, confia, eu te mando uma foto ali. Depois veio a ruptura propriamente dita, né, mas, sim, você pontuou muito bem, o dólar era um antes do Fed e outro depois do Fed, né, e ainda assim, antes não era o dólar pelo dólar. O dólar ele era nada mais, nada menos do que um contrato de um certificado, né, de que você tinha uma onça de ouro ali no banco. Então, a moeda de fato era o ouro. E o ouro que ainda ele é uma moeda superior, né, a toda moeda fiat, mas ainda assim enfrenta várias deficiências. O problema da portabilidade, da divisibilidade. Exato. O Bitcoin ele passa por cima totalmente, né? Mas a questão da escassez do ouro e da inelasticidade, ela tornava o dólar uma moeda antes e tornou o dólar uma moeda depois do Fed e principalmente depois do Bretton Woods. Então, até o cara que fala que o dólar sempre foi o dólar, eu falo, mano, só mantiveram um nome, né? A mesma coisa que se meu gato morrer e eu adotar outro gato, colocar o nome do mesmo gato. Pô, não é o mesmo gato. Você falou sobre o ouro lastrear o dólar. Então, o ouro era o dinheiro, o dólar era apenas um IOU. Isso é muito importante porque a gente, toda hora, outro dia eu estava aqui no Instagram, eu vi algum post de um apartamento de frente para a ponte aquela ponte gigantesca, Cidade Jardim lá. E aí o apartamento caro pra cacete. Não, foi um outro post. Era sobre um cara que montou o império dele de imóveis, tem mais de 1.000 imóveis no Brasil. E aí eu falei, botei no comentário assim, e com uma simples canetada, qualquer juiz tira tudo que ele tem, estuda em Bitcoin. Aí o cara que fez o post ficou ofendido e começou a falar que o Bitcoin não tem lastro. Aí eu dei uma aula de economia monetária para ele, história do dinheiro, e mesmo assim ele falou, respeito sua opinião, mas o Bitcoin não tem lastro. Mas quem fala que não... Eu tava falando com a parede. Quem fala que o Bitcoin não tem lastro não sabe o que é lastro, na verdade, né? Porque o Bitcoin, ele tem, primeiro, né, a questão energética dele, cuja os players, os nós, eles precisam gastar muita energia e ali funciona, de certa forma, como um lastro, mas acima de tudo... O Proof of Work lastreia o Bitcoin com as leis da física. Exato. Mas, além disso, a própria escassez matemática do Bitcoin já o torna um lastro em si mesmo, porque é errado. É a mesma coisa que lastreia o ouro. Se o dólar era lastreado por ouro e o ouro era lastreado por suas propriedades monetárias, no fim do dia, todo o dinheiro só é lastreado pelas suas propriedades monetárias e o Bitcoin tem a melhor combinação de todos. Quando você pega o conhecimento de que um Bitcoin não vale 120 mil dólares, mas um Bitcoin vale um Bitcoin, a perspectiva muda, né? Acho que quando você muda a ótica, pô, não é que o Bitcoin não tem lastro, é que você não sabe o que é lastro, né? Então, a gente enfrenta isso daí bastante também. O Bitcoin não ter lastro é uma falácia que se enraizou e qualquer um fala. Mas né? Você pergunta para esse cara que fala que Bitcoin não tem lastro, você pergunta qual é o lastro do real e ele fala o quê? Não, na verdade, eu não pergunto, o que é, qual que é o lastro do real, né? Eu pergunto o que é lastro. E aí já trava, né? Porque
não passa daí. Só, é só tá perguntar. repetindo jargões. Exato. Até porque, se eu for falar do real em si, cara, de 1994 até hoje, a gente está falando de uma perda monetária de quase 90%. Então, acho que em termos nominais. seria em termos nominais. Exato, em termos nominais. 97,5, sei lá, em termos Exato. Não, então, se eu for me ater a isso, acredito que até um argumento que seria forçar demais, seria. Pô, vamos por partes. O que é lastro? O que você entende por lastro? Respondendo essa pergunta, aí a gente pode falar dos lastros do patrimônio que o cliente ou que o investidor tem. Acho que essa conversa ela já foi superada, né? Basta meia horinha de pesquisa que você já vê que são jargões que vêm se repetindo e a gente acabou se convencionando a falar. Bitcoin não tem lastro, é moeda de bandido, quem compra terra não erra, esse tipo de coisa. Pô, a gente cresceu ouvindo isso, né? Não tem muito para onde fugir, não. Nós estamos batendo 1 hora de episódio aqui. Eu queria te fazer umas perguntas finais, que são... Boa. Primeiro, você enxerga uma espécie de conflito no sentido de que... Deixa eu contar com um exemplo prático. Em 2023, eu fui na Expert XP, assisti o painel que o meu amigo Diego Collin fez com o Fernando Ures. Legal. E aí eu fiquei assustado com o tamanho daquele negócio. Eu tenho amigos Faria Limers, os caras da Giant Steps são meus amigos de longa data. E peguei convite com eles, fui lá, e tenho outros amigos que trabalham montando estruturas dos stands, etc., uma agência de publicidade para atender na Faria Lima. Então, muita gente depende dessa economia funcionar. E eu fiquei abismado com o tamanho daquele negócio. Quanto de dinheiro circula ali ainda, dado que eu estou aqui na minha bolha do Bitcoin, e parece que o mundo já se deu conta do que eu me dei, mas parece que quando você vai para a realidade, você vê que não. Não, a gente está entre vizinhos. Você enxerga que eventualmente a Faria Lima será fagocitada pelo Bitcoin e esse dinheiro vai sumir dali e que é uma ameaça existencial até para o seu próprio emprego? Você enxerga de certa forma... Eu não queria nem falar isso porque talvez os seus colegas de trabalho assistam, mas você enxerga que você está ajudando a destruir o emprego deles de certa forma, não? Cara, não. A gente viu esse paralelo, na verdade, já é histórico, né? Com aquela a revolta da... Não lembro se é a revolta das cartas, né? Ou das máquinas, ali na primeira Revolução Industrial, que os trabalhadores braçais começaram a destruir as máquinas porque elas estavam minando o emprego deles. A gente viu isso recentemente naquela questão da Uber, né, onde os taxistas estavam apedrejando os Ubers. Hoje já está um convívio muito mais pacífico, pelo menos aqui em São Paulo, não sei como é o resto do Brasil, mas é um convívio muito mais pacífico. Então, eu acredito que o ser humano... Eu não sou assessor de investimentos, eu estou assessor de investimentos, né? Então, o ser humano, ele tem que se reinventar. Isso era uma lição que um dos meus professores da faculdade, ele me deu no primeiro dia de aula. A partir de agora, foi em 2018 que eu comecei a fazer faculdade. E ele falou, o profissional do futuro, o futuro é o que a gente está vivendo hoje, é o cara que vai aprender a desaprender e aprender a reaprender. Então, cara, se o Bitcoin está, de certo, eu não diria que o Bitcoin está ameaçando o meu emprego, pelo menos não hoje, mas se o Bitcoin estiver ameaçando, de certa forma, a Faria Lima ela vai se reinventar e ela vai descobrir um jeito de monetizar. Mas existe um argumento de que o mundo, e eu concordo com ele, que o mundo está hiperfinancializado porque o dinheiro fiat não para de perder valor. Então, no cenário que todo mundo adota Bitcoin, as pessoas podem voltar a ser advogados, só médicos, só dentistas, só donos de restaurantes, só empresários. Elas não precisam ser médicos e investidores, advogados e investidores. Então, elas não precisam de um assessor de investimentos também, boa parte dessa galera. Então, a demanda por essa função tende a diminuir, uma vez que você compra Bitcoin, faz autocustódia, segura por 10 anos, poupa e não precisa fazer mais nada, só gastar tempo no seu trabalho para ganhar mais dinheiro. Quando a gente faz projeção para o futuro assim, de fato, eu concordo, mas eu acredito que vai chegar um momento e que... Porque é o seguinte, o problema não é o investimento em si, o investimento é algo bom.
O problema é que nós fazemos investimentos com uma moeda ruim. Então, eu acredito e espero muito que vai chegar um determinado momento em onde a gente vai conseguir fazer investimentos em Bitcoin, comprar a ação da empresa X em Bitcoin, ou talvez via cripto mesmo, né? Comprar o token, ele vai virar uma ação propriamente dita. O Bitcoin, ele vai se consolidar como dinheiro e o token, ele vai ser a ação do projeto X ali, da empresa XPTO, que vai precisar de financiamento para conseguir. Você comentou, né? As pessoas vão precisar, vão poder ser advogados, ou só médicos, ou só engenheiros. Mas o escritório de medicina, aliás, o escritório de advocacia do advogado, a clínica do médico, ela vai precisar, de certa forma, de se capitalizar. Então, eu acho que a nossa profissão, ela vai se reinventar. Quando a gente tem um livro bem interessante também, que clássico do mercado financeiro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, Sim. E a gente vê que, beleza, concordando ou não com as premissas, mas a função de um conselheiro de investimentos, ela já é muito antiga. E ela passa por reinvenções. Ela existia antes do modelo Fiat, e ela existe no modelo Fiat, que eu acho que é o grande vilão, né, do que mina o nome investimentos, é fazer investimentos em uma moeda ruim. E eu não acredito que ela pare de existir no modelo pós-Fiat. Ela vai poder ser reinventada. E a Faria Lima, ela tá cheia de gente inteligente, né? São pessoas que estão na sua bolha. Eu mesmo, quando vou para lá, acho que é tudo muito normal. Você vê trânsito de Porsche, o cara chegando na casa dele de helicóptero. Eu trabalho na frente de um edifício residencial, onde as pessoas transitam de helicóptero, né? Você vai no shopping e tem a loja da Rolex do lado do banheiro ali, então é muito é absurdo. Então eu morei ali na rua Viradouro, que era atrás do prédio do Google e do BTG. Sim. O barulho de helicóptero o tempo inteiro era desesperador. Então, eu acho que a Faria Lima, ela tem sim uma capacidade de se reinventar. Talvez exista um gap entre a adoção do Bitcoin e a disponibilização dele para investimentos, mas eu não acho que a profissão do conselheiro de investimentos ela vai se extinguir. Talvez para o cara que não vai acompanhar essa evolução, isso com certeza. Isso a gente já está vendo agora, na verdade. Não precisa nem falar do Bitcoin. A gente está vendo um movimento focado. Eu consigo concordar com você, sim, porque não apenas o Bitcoin é uma ameaça existencial para aqueles que não querem se adaptar, mas tudo, né? Hoje em dia, até com IA, eu acho que se você for um assessor de investimento medíocre, qualquer chat GPT programado, um agente lá, vai te fazer um Markowitz e te balancear a carteira melhor do que esse cara. Então, coisa mais fácil que tem, né? E a nossa função é muito mais de relacionamento do que propriamente de uma gestão de carteira, né? A gente faz sim os estudos, o acompanhamento e tudo mais, mas a nossa questão é muito mais ser um conselheiro, se eu posso chamar assim, do que ser o cara que vai tradar e que vai falar para você colocar só no. Já foi isso, eu entendo que o nome assessor de investimentos ele é muito mal falado nesse meio por conta de profissionais que trouxeram investimentos que dava muito retorno para o profissional. O conflito de interesse da indústria era muito gritante. Então, mas hoje eu bota um moleque saída da faculdade que só ganha basicamente comissão e precisa ganhar comissão para subir corretagem. Exato. E as corretagens eram absurdas também, antigamente era porcentagem, né? Hoje está caindo muito isso, e eu vejo, é uma visão sincera, tá? Uma visão de quem hoje já tomou a Orange Pill e tem 100%, quase 100% no BTC, né? Mas já me causou muito conflito interno essa questão dos investimentos, mas hoje eu sou muito mais bem resolvido quanto a isso. Eu entendo que existe uma necessidade, como existe a necessidade de várias profissões, né, que tem, entre aspas, o seu conflito ali, mas que trazem sim um benefício para o investidor no
pior dos casos, a paz de espírito dele saber que o dinheiro está rendendo mais do que a poupança, né? Sim. Eu acho que essa mudança ela é gradual, a gente vê que tem uma mudança geracional muito grande, né? Eu fui num estudo, aliás, eu fui num evento da Avenue que eles mostraram um estudo que a gente tem 9 trilhões de dólares para serem mudados de geração, né? Então, é algo gradual que vai acontecer e a gente vai se adaptar. O ser humano, ele é mestre em se adaptar. Última pergunta para a gente encerrar é como você, se pudesse dar um conselho, digamos que entrou um estagiário novo, um analista júnior lá, e está sob sua tutela. Boa. E aí, como que você faria que conselho você daria para ele que está começando a carreira para ser essa pessoa que consegue se adaptar e sobreviver a esse cenário em que o Bitcoin cresce cada vez mais? Na verdade, isso aconteceu. Vou mandar até um abraço aí para o Matheus, que trabalhou comigo, né, no meu escritório, e foi justamente esse caso. Matheus já virou maximalista, já tem foto de Já, 99, eu fiz essa pergunta para ele ontem, né? Quanto que você tem de percentual aí de Bitcoin? Ele falou, 99% só. Show de bola. É um cara novo, começou recentemente no mercado e, cara, eu acho que o conselho é esse, né? Você é um carnívoro que está trabalhando a frase que eu comentei com você, né? Você é um carnívoro que está trabalhando numa loja de produtos para vegano. Venda os produtos para os veganos, seja um bom vendedor, um cara solícito, explique para ele a diferença de um para o outro. Mas se ele perguntar, putz, mas eu precisaria de um alimento diferente, onde que eu vou? Aí, cara, como é que eu faço para não morrer de desnutrição? Como é que eu faço para não morrer de desnutrição? Aí você taca a Orange Pill. E faça isso na sua carteira pessoal, né? Entenda que você não vai se aposentar, entenda que o seu dinheiro... quando eu comecei a trabalhar, o salário mínimo era de R$700, aliás, era menos, mas o meu primeiro registro era de R$700, hoje já está 100% mais do que isso, né, em 10 anos, e as pessoas não estão mais ricas por isso. Então, esse é o meu conselho. Pô, se é um vendedor de produtos para veganos, sendo um carnívoro, seja um bom vendedor, seja um cara solícito, mas saiba os seus princípios e saiba aonde você está e como progredir na carreira sem perder seus princípios e seus valores. Acho que esse é o conselho. Legal. Cara, dê o seu recado final aí pro pessoal, onde te seguir, onde falar com você, o que você quiser deixar de recado, manda bala. Legal, cara. Eu tô começando, então, a ser mais incisivo, né, nos meus conteúdos aí no Instagram, @FSAGustavo_. Tô tentando postar alguma coisinha ou outra no YouTube também. Quero levar essa mensagem principalmente para quem é de mercado tradicional, né? Então, me desejem sorte, porque é eu mais meia dúzia de gato pingado. E é isso, cara. Estude autocustódia, estude sobre o Bitcoin, estude sobre o sistema Fiat e não tente mudar a árvore de lugar, né? Seja um macaco que muda de árvore. Acho que é isso. Show de bola, Gustavo. Prazer. Obrigado por ter vindo. Quando quiser voltar, cara, tiver mais alguma coisa para atualizar, valeu. Portas abertas, só avisar. Valeu, Bernardo. Grande abraço, viu? Até mais. Valeu, até mais.